Boa noite a todos. Mais uma vez, eu estava aqui meditando na palavra que se encontra no Evangelho que escreveu São Lucas. Uma passagem bem conhecida de todos nós. Diz assim: os primeiros discípulos. E aconteceu, São Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso de número 7. Diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Essa passagem eu estava lendo aqui, fazendo alguma coisa, e eu percebi que muitas das vezes nós estamos tão envolvidos em um projeto, estamos tão envolvidos em alguma atividade, estamos tão mergulhados de cabeça na resolução de algum problema que não conseguimos ver a saída daquele problema. Muitas vezes nós focamos no problema e esquecemos a solução do problema. Eu vi aqui nesses primeiros discípulos, eles eram pescadores, homens experimentados no mar, pescadores com a vasta experiência, mas eles estavam naquele dia ali tão focado talvez em resolver um débito, tão focado talvez em algum problema que havia deixado em casa, tão preocupado com tanta coisa que não conseguiu perceber a possibilidade de uma boa pesca. Eles não conseguiram enxergar uma saída. Esses dias eu estava aqui envolvido num projeto, na formação de um grande quebra-cabeça. Eu creio que postei no Instagram um quebra-cabeça de 4.000 peças. A Batalha Naval. Quebra-cabeça lindo, maravilhoso. Eu passei 1 ano e 1 mês para concluir esse quebra-cabeça aqui nessa sala. Todos os dias eu vim aqui, passava 6 horas, 8 horas, passei até 12 horas sentado, envolvido nesse projeto de formação desse grande quebra-cabeça. E com a formação desse grande quebra-cabeça, Deus me deu um livro também, um livro sobre a família. Eu estou comparando nesse livro, o quebra-cabeça, fazendo uma correlação entre o quebra-cabeça e a família, com uma família sendo um grande e complexo quebra-cabeça de 4.000 peças. E hoje à noite eu estava estudando aqui, transcrevendo alguma coisa ainda, fazendo as anotações desse livro, e me veio essa passagem aqui. Porque eu fiquei muitos dias, 1 ano e 1 mês, focado nesse quebra-cabeça. Eu passava os meus domingos, os meus sábados à noite, quando chegava da igreja, o tempo que eu tinha, eu ficava aqui no meu gabinete, envolvido. Chegou um momento que eu travou. As coisas, elas travaram, as peças, elas não andavam. E eu fiquei em parafuso, entrei numa confusão mental muito grande, fiquei com medo de fracassar.
fiquei com medo de não terminar aquilo que eu comecei, me veio uma confusão mental, uma mistura de sentimentos ruins, medo do fracasso, medo de não conseguir, né, formar aquele quebra-cabeça e perder a autoestima através da não formação de um quebra-cabeça. Foi quando eu precisei parar, passei quase uma semana afastado do quebra-cabeça, coloquei um pano em cima dele e me desliguei dele totalmente. Saí de perto, deixei, passava aqui na sala, entrava, mas não pegava na peça do quebra-cabeça, não me envolvia com ele. Eu estava dando um tempo para mim, para que eu voltasse a focar naquilo que eu queria. E realmente comecei a sentir saudade do quebra-cabeça, comecei a ter vontade de sentar e voltar a trabalhar. E descobri onde era o erro. Uma pecinha que estava mal colocada travou todo o jogo. E muitas das vezes nós, assim como esses pescadores, esses futuros discípulos que Jesus naquele dia o chamou, eles passaram toda a noite pescando, e quando Jesus disse, faze-te ao mar alto, eles disseram, mestre, nós passamos toda a noite pescando e não pegamos nada. Mas o que aconteceu naquele dia foi diferente. Jesus disse, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Simão disse, mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Muitas das vezes que nós precisamos é ter um referencial na nossa vida, e o referencial de Cristo. E sob a palavra dele, nós podemos recomeçar os nossos projetos que estão parados, nós podemos recomeçar a nossa caminhada, nós podemos lançar a rede, mesmo que tenhamos a experiência dos pescadores e mesmo que tenhamos falhado durante todo o mês, todo o dia, toda a noite, mas sob a palavra do Mestre. E ele hoje libera uma palavra para você. Lançai a rede. Hoje nós passamos a ter outras perspectivas, meus amados. E a Bíblia diz, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. O milagre irá acontecer na sua vida quando você deixar de focar o problema e ver a solução. E a solução está em Cristo. E Ele manda-nos que recomecemos, que não desanimemos, que lancemos as nossas redes, que nos lancemos ao mar alto. Vamos buscar novos horizontes. Essa passagem nos deixa muito feliz e muito alegre, porque sob a perspectiva da palavra de Deus, aquilo que foi fracasso ontem, hoje pode ser o nosso ponto de partida para uma grande pescaria. Pode ser o ponto de partida para uma grande vitória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê da sua graça a cada dia.